E aproveito no momento em que arranca a partida para apresentar o comentador da Zona de Portugal para o jogo de hoje, João Rodrigues. Primeiro grande teste. Muito boa. Um erro do Daniel Roca quase a resultar no primeiro gol do Porto. Responde o Benfica com Gonçalo Pinto a tentar surpreender com a bola enrolada. Depois na segunda bola Roberto foi lá de qualquer maneira. Lançou. Dar para Bargalhó. Fura Bargalhó. Mete no segundo poste. Estava lá Gonçalo Pinto. Fica a queixar-se de um toque. O jogador do Porto, eu creio que é Rafa. E para já jogo parado no Dragão Arena. Mas foi uma das raríssimas ocasiões em que o Benfica conseguiu meter uma jogada lateral e mesmo assim foi algo forçado por parte de Bargalhó e vai ser então cartão azul para Gonçalo Pinto. Aí está, cartão azul para o camisola 71 do Benfica, livre direto para a equipa do Porto. 11ª bola parada de que dispõe nesta fase regular do Campeonato de Placar. Porto, que para já tem apenas 3 golos de bola parada, um deles de livre direto apontado por Carlo Di Benedetto. Aqui revemos o lance. Acaba por haver ali aquele movimento com o braço a tentar fazer a finalização. Gonçalo Pinto. Sim, acaba por não haver... Assim como Hélder Nunes e Barata. Duelo com Pedro Henriques. Pedro Henriques que falhou os primeiros jogos do campeonato devido à suspensão ainda vinha da época passada, da eliminatória das meias finais do play-off com a Oliveirense. Jogou ainda pouco neste campeonato, mas já sofreu um gol de livre direto de Miguel Rocha com o Barcelos. Vamos ao duelo. Hélder Nunes, a defesa de Pedro Henriques. A falhar esta situação de bola para uma enorme defesa, mais uma de Pedro Henriques. Instantes antes de ter defendido este livre de Hélder Nunes. Sim, não, tu comentavas que o Pedro tinha estado fora. Rafa a colocar no meio, mas passo transviado. Vai lá ainda Hélder Nunes, aperta Gonçalo Pinto. Hélder Nunes a conseguir colocar a bola na meia pista contrária, dentro do tempo legal. Carlo a meter no meio, a grande defesa! Joaquim Patins, com 7 golos de livre direto, 5 de Bargalhó e 2 de Ordonhas. Quando aqui revemos Hélder Nunes a utilizar a tabela para servir Carlo. Carlo esperou a entrada no meio deste trás de Hélder. Hélder esticou a pontinha de stick, mas Pedro Henrique a negar o golo ao Porto. Uma grande defesa do Porto. Prender, bola oposta da baliza do Porto, mais uma. Ainda Bargalhó, mas novamente o jogador do Porto a fechar a passagem ao jogador do Benfica pelo condor lateral. E agora Pedro Silva a assinalar a falta para cartão azul. Aí está. Sim, há ali o cotovelo na cara. Nós, lá está, não podemos avaliar a intensidade. Agora há duelo entre os espanhóis. Só que uma situação, não entrou a assistência médica para o Paulo, no caso do Rafa entrou. Bargalhó com Malian. Aguarda a autorização de Nuno Oliveira. Bargalhó. Nuno Oliveira ainda a pedir a Malian para recuar um pouquinho. Autorizado Bargalhó, vai para a finta. Bargalhó, defesa de Xavi Malian, recarga a defesa, recarga novamente e marca o Benfica. Lucas Ordonhas. Não foi à primeira, foi à segunda recarga, vindo de trás. Ordonhas foi o mais rápido e aturou a contar para o fundo da baliza do Porto. O Benfica passa para a frente do marcador, mas primeiro 2 belíssimas defesas de Malian. Bargalhó a tentar um movimento mais simples, mas que muitas vezes é eficaz, esta colher para o seu lado direito, lado esquerdo do guarda-redes. Depois, sem grande ângulo, Bargalhó voltou a tentar, nova defesa de Xavi Malian. E depois, na terceira... Vamos ao penalti para o Porto, grande oportunidade para os Dragões reporem muito rapidamente a igualdade. Gonçalo Alves à procura da dúzia de golos esta temporada. Duelo com Pedro Henrique, aguarda a autorização de Nuno Oliveira. Gonçalo a esticar a defesa de Pedro Henrique, recarga nova defesa, a terceira novamente Pedro Henrique. Ainda tenta a picadinha Gonçalo. Branca, aqui revemos o penalti defendido por Pedro Henrique, a recarga defendida por Pedro Henrique, depois Gonçalo Alves a tentar levantar a picadinha ao lado. E depois ainda há uma terceira leva com Pedro Henrique a tentar o golo do empate à equipa do Porto. Está a ser praticamente o homem do jogo, arrisco-me a dizer, até ao momento, Pedro Henrique. Muita qualidade. Sim. Atenção, este 2 para 1 do Porto, pode marcar Telmo e marca! O Porto! Os Dragões recuperaram a bola no colo central, passe e corte, e após combinação com Carlo Di Benedetto, Telmo Pinto em excelente posição, a sentar Pedro Henriques e a colocar o empate no marcador. A combinação sim foi com Rafa e não com Carlo. Sim, Telmo ganha ali a bola a um mau passe do Nil Roca. Faz ali a transição e define muito bem em cima do Pedro.
um golo, como eu dizia, desbloqueou o resultado, já temos 2 golos nesta segunda parte. Fantástico jogo. É o Lamas. Rafa no meio! Telmo Pinto não consegue marcar. Excelente triangulação do ataque do Porto. E depois Telmo Pinto ao segundo poste, quase a bizar e a colocar o Porto pela primeira vez esta manhã, início de tarde, na frente do marcador. Pedro Henriques novamente no sítio certo, a hora certa, a evitar o segundo dos Dragões. muito bem trabalhado pelo Porto esta triangulação. Carlo Di Benedetto, e a bola a sobrar para o stick do irmão Roberto, mas muito bem trabalhado. Carlo Di Benedetto a vir ao corredor, a abrir espaço para Hélder Nunes, e depois Hélder Nunes não foi para a esticada, foi sim para a assistência, mas Carlo não conseguiu marcar, mas não ficou muito longe de o conseguir fazer. Excelente jogada do Porto, que sai agora para mais uma resposta. Hélder Nunes, Mena, Carlo, no meio, passo segundo posto e marca! Lamas! A valer a lei do ex para a equipa do Porto, e os Dragões conseguem a reviravolta e passam para a frente do marcador. Excelente saída, mais uma em contra-ataque da formação azul e branca, e servido por Carlo Di Benedetto. Desta vez estou certo, é do Lamas, solto de marcação ao poste mais distante, a finalizar de primeira para o segundo do Porto. Muito bem definido pelo Carlo Di Benedetto, uma transição 3-2, ali a encontrar é do Lamas sozinho no segundo poste, e o Edu de primeira com a qualidade que lhe é reconhecida. O Benfica a forçar, mas a defesa do Porto muito compacta, muito sólida, a se conseguir negar o gol do empate do Benfica. E agora em duelo de irmãos sai a 10ª falta do Benfica, livre direto para a equipa do Porto a 1:49 do final do Clássico. E vai haver ali Esse Southampton-Liverpool, antes da estreia, a partir das 2 da tarde, antes da estreia, Ruben Amorim ao serviço do United às 4:30, Ipswich Town, Man United. Vamos ao duelo, Carlo Di Benedetto, Pedro Henriques, momento decisivo do Clássico. Carlo, arrancou Carlo, a esticada e marca! O Porto, Carlo Di Benedetto, a fazer o terceiro dos Dragões. Pedro Henriques deu demasiado cedo a posição, fica com essa ideia, e depois Carlo, com a sua habitual colher, a ser eficaz, certeiro e a aumentar a contagem do Porto para 3-1 frente ao Benfica. aqui o Pedro a fazer o que podia, porque fecha o ângulo do seu ombro direito. O Carlo, com a qualidade, acaba por fazer um gol muito bem definido, mas aqui, depois de fazer o 3-2, tentarem queda no meio e sai a falta da equipa do Porto. Exatamente, foi logo na jogada de saída. Ordonhas fugiu pelo meio. Aguarda a autorização Lucas Ordonhas, experiente jogador de 36 anos, já com um golo marcado hoje. Ele que abriu o ativo. No Oliveira novamente a pedir a Malia para colocar os tacões sobre a linha. Não se tinha percebido o guarda-redes do Porto. Agora sim vamos ao livre direto. Duelo entre Ordonhas e Malian. Arranca Ordonhas, a esticada a defesa de Malian. Vai para a recarga Ordonhas e marca! O Benfica reduz a formação encarnada. Bisa Lucas Ordonhas, que assim marca o 8º gol da temporada. Malian voltou a levar a melhor no lance de bola parada, mas desta feita na recarga logo na primeira. Ordonhas a tirar a contar, reduz o Benfica a 1:31 do final do Clássico. Muito bem definida aquela recarga do Lucas Ordonhas, a qualidade do jogador. Contra a barreira do Porto, jogo atrapalhado. Ordonhas à meia volta contra a barreira do Porto, mas há penalti porque o jogador do Porto estava no chão. Falta de Telmo Pinto porque Telmo Pinto estava no chão. Penalti para a equipa do Benfica. Enorme oportunidade para as águias reporem a igualdade. E depois este azul. Dar outro entendimento. Depois a resposta do Benfica. Esticada interceptada por Lamas. A ação decisiva. E depois uma situação muito confusa. E lá está Hélder Nunes. Caído. Hélder Nunes não, Telmo Pinto no interior da área do Porto. Está efetivamente no chão. Sim. Por isso bem assinalado o penalti. A questão depois é também percebermos como é que está a emoção. Mas tudo certo. Vamos ao penalti, Ordonhas, duelo com Malian. Novamente Malian demasiado adiantado. E aqui também a brincar um pouquinho com o fogo, quase me arrisco a dizer ali com aquela esticada, mas está claramente adiantado em relação à linha.
Ordonhas esticada à defesa de Malian, mas o penalti vai ter que ser repetido. Era evidente. Não, vai ter Era que ser. evidente. E vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Mas o penalti tem que ser repetido. Não, e o Telmo não pode sair do... Estão claramente em frente à linha. Emanuel Oliveira, ou melhor, o Nuno Oliveira está a olhar para o penalti. Mas é sempre injusto. Esta regra eu não consigo, seja do 90% das segundas bolas, mesmo que ele se mexa, não repete. Sim, aquilo que vimos com o Girona na semana passada foi quase um caso único. Entendemos? Por isso é daquelas coisas que... E lá está. E com as regras atuais isto é possível. Posição de Xavi Malian. Aguarda a autorização. Lucas Ordonhas colocado sobre a linha. Malian. Ordonhas, esticada à defesa novamente de Malian. Ordonhas, últimos 5 segundos do Benfica em superioridade numérica. E está com 5 jogadores para 3 do Porto. 5 para 3. Bargalhó, Roberto, 10 segundos. Bargalhó, Roberto, esticada a barrida ao desvio de Ordonhas, a defesa de Malian. E depois, grande confusão junto ao segundo poste. E vamos lá ver se isto não descamba. Esperemos que não. Depois da grande primeira parte e também um bom início de segunda parte que foi este clássico, não precisamos de nada disto. Não, o jogo já estava parado na situação, mas há ali alguma situação que eu não me apercebo, mas não havia necessidade de... Não vamos estragar o grande espetáculo que foi até agora. Eu percebo, as emoções estão ao rubro, nós estamos aqui sentados no estúdio tranquilos, mas dentro do pavilhão deve estar uma tensão positiva enorme. Esperemos que veja, mas era a mesma situação, ou seja, está na mesma fora da área, entendes? Sim, mas a instante ainda estava de forma mais declarada. Não, olha que era igual, olha que tens razão na questão dos tacões, mas não na questão da saída é igual. Se formos olhar para os dois momentos... Pela saída propriamente dita, é igual. E Malian a ser o herói desta fase final do jogo, com estas defesas ao penalti de Lucas Ordonhas, e depois com o Benfica já novamente em situação agora algo inusitada de 5 para 3, quase 5 para 4, contando com o Malian a fazer de jogador de pista, entre aspas, claro, não deixa de o ser. Telmo mas escapou. pela esquerda Roberto e depois Ordonhas a desviar para a defesa atenta, mais uma de Malian. Atenção que Telmo escapa ao vermelho pelo comportamento depois da saída do banco e tudo, acaba por escapar aqui a um vermelho. Mas eu também penso que não quiseram pôr ainda mais lenha no jogo, que esta fase final já foi muito intensa. Bem, e agora resta saber para quem é que caiu a bola no meio daquela confusão. Parece ser para a equipa do Benfica. 3 segundos tem as águias para conseguirem tirar um gol de empate da cartola. O Porto muito perto de vencer este clássico, de ascender à liderança do campeonato de placar e de impor a primeira derrota da época ao Benfica. Não, é golpe duplo. E o Roca, a bola ganha pelo Porto e vai acabar no Dragão Arena. Termina no Dragão Arena, um clássico espetacular que termina com a vitória do Futebol Clube do Porto por 3-2 diante do Sport Lisboa e Benfica. Porto consegue responder da melhor maneira à derrota na Champions com o Barcelos na quinta-feira, soma a 6ª vitória consecutiva no campeonato placar, ascende à liderança da tabela classificativa e impõe a primeira derrota da época à equipa do Sport Lisboa e Benfica. Tudo contado deste grande clássico. O Hockey em Patins regressa à DAZN de Portugal de hoje a 15 dias com a transmissão do jogo grande da 8ª jornada entre o Valongo e a Oliveirenses.